Olá, meninos! Vamos fazer a correção aqui desses exercícios, a ficha 5, e é uma contagem através da regra do produto. Antes de fazer o exercício, vamos explicar esse exemplo aqui, que é o exemplo 3. Aqui fala que 1 byte é uma sequência de 8 bits, como, por exemplo, aí aqui ele te dá 2 exemplos. O que isso quer dizer? É uma sequência de 8 dígitos, onde só pode ter o dígito 0 ou o dígito 1. Então, eu tenho aqui esse exemplo, 01, 01, 01, 01. Poderia ser 0000, o fato é que tem que ter 8 dígitos aqui e não pode ter nenhum dígito que não seja nem 0, nem 1. Então, se eu fosse formar uma sequência, na hora que eu fosse escolher o primeiro dígito, eu teria que escolher ou um 0 ou um 1. Portanto, eu teria duas opções. Novamente, um 01, 101, 101 e assim até o último. Então, ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, assim. Eu repetiria esse 2 aqui por 8 vezes, ficando 2 elevado a 8. Basta pegar aqui, posso pegar aqui a minha calculadora. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Pronto, aqui está. Vou fazer aqui para vocês 2 elevado a 8, que é igual a 256. Que era justamente o que nós tínhamos aqui, 256. Basicamente, para fazer esse exercício, eu pensei que eu teria que colocar 8 algarismos aqui, ou 8 dígitos, e que cada um deles só poderia ser ou 0 ou 1. Então, eu só teria duas opções de escolha, ou seja, eu escolho 0 ou eu escolho 1. Como eu tenho que fazer essa escolha por 8 vezes, no final eu tenho isso aqui. Vamos a um clássico agora, que são as matrículas dos carros. Aqui tem uma imagem com matrículas de vários países. Portugal, Itália, Espanha, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, enfim, tem vários aqui. Vamos agora observar como que nós fazemos a conta da quantidade de matrículas diferentes que pode ser registrada conforme o formato em cada um desses países. Esse que é o objetivo desse exercício. Vamos ler o enunciado. Na imagem, é possível observar o formato das matrículas de diferentes países. Considera o alfabeto com 26 letras. Então, aqui tem vários países. O que ele pede aqui primeiro? Para nós vermos as matrículas. Está da Espanha e da Holanda. Então, vamos começar aqui pela Espanha. Qual que é o formato da matrícula da Espanha? Está aqui, ó. Essa aqui é a placa da Espanha, é a matrícula da Espanha. Observe que eu tenho aqui uma sequência de 4 números e depois 3 letras. Então, quantas matrículas podem ser atribuídas, podem ser registradas? Eu tenho que escolher esses 4 números e depois eu tenho que escolher as letras. Então, vamos lá. Para escolher número, para eu colocar esse primeiro dígito aqui, quantas opções eu tenho para escolher esse primeiro dígito? Lembra? Vou abrir a calculadora até aqui para nós vermos os dígitos. Eles vão de 0 a 9. De 0 a 9, eu tenho 10 dígitos. Então, eu posso escolher o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 9. Isso aqui dá um total de 10 opções de escolha, porque inclui o 0. Então, aqui o primeiro, eu tenho 10 opções, que seria para escolher este primeiro dígito aqui. Escolhido ele, vamos para o segundo. Novamente, eu tenho 10 opções. Para o terceiro, 10 opções. E para o quarto, como é óbvio, também vão ser 10 opções. Dessa forma, eu escolhi já os 4 números, ou seja, eu já vi as opções que eu tenho de escolha para os 4 números. E quais são as opções de escolha que eu tenho para as letras? Lá em cima falava, mas vamos lembrar que o nosso abecedário, o nosso alfabeto, tem 26 opções de letras. Então, aqui eu poderia colocar o A, B, C, D e assim vai indo até chegar no Z. Isso me dá 26 opções para escolher essa letra aqui. Da mesma forma que eu tenho 26 para essa primeira letra, para a próxima letra eu também tenho 26 e para a última letra também eu vou ter 26 opções. Dessa forma, para a Espanha, eu tenho 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10,
que se refere aos 4 números. Depois, 26 vezes 26 vezes 26, que se refere às 3 letras. Vamos abrir a calculadora aqui novamente para fazer essa conta. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que são os 4 números. Agora as letras. Vezes 26, vezes 26 e vezes 26. Isso aqui vai dar esse número aqui, ó. 175.760.000. Vamos colocar aqui, ó. 175.760.000. Essa é a quantidade de matrículas diferentes que pode ser feito na Espanha. Vou colocar um E aqui para lembrar que nós estamos falando da Espanha. E na Holanda? Qual que é a placa aqui da Holanda? Da forma que aqui as placas são apresentadas, nós vamos precisar de um pouquinho aqui dos nossos conhecimentos gerais para saber que a Holanda são os Países Baixos e que vai ter este formato aqui, ó. Estão vendo? Então, são 2 letras, depois mais 2 letras e depois 2 algarismos, 2 números. Então, vamos fazer agora a placa da Holanda. Começando pelas 2 primeiras letras, vai ser 26 para a primeira letra, 26 para a segunda letra. Vamos agora para essas 2 letras aqui. Novamente, 26 vezes 26. E agora, para os números, nós temos aqui 2 opções de números, cada um tem 10. Então, precisa de 10 no lugar desse 4 e 10 lá no lugar do 6. Assim, nós temos as 2 primeiras letras, que nesse caso aqui seriam o T e o G. Depois nós temos as outras 2 letras, que seriam o P e o D. E depois os 2 números ou dígitos, que seriam o 4 e o 6. Vamos voltar aqui na calculadora. Então, eu tenho 26. Para não ficar escrevendo tudo, eu vou escrever elevado a 4. Lembrando o que é 26 elevado a 4? É 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26. Então, tá aqui. Vezes, vou colocar o 10 aqui e vou também colocar ele elevado a 2, para não precisar ficar escrevendo 10 vezes 10. Vamos passar para cá. 45.967.600. Então, pergunta quantas podem ser. Então, nós já temos aqui, ó, Espanha está aqui em cima, Holanda está aqui embaixo. Continuando agora o nosso exercício, vamos ver o que ele pede. Indica o país que pode atribuir maior número de matrículas, considerando todas as combinações possíveis para letras e números. Então, vamos voltar lá e analisar as placas novamente. É claro que eu poderia pegar todos esses países aqui, olha, e fazer as contas, e fazendo um por um, e descobrir conta por conta. Mas essa não é a maneira mais rápida nem mais eficaz de fazer. Basta eu pensar que quanta mais letra tiver, melhor. Por quê? Porque cada letra é 26. Em relação aos dígitos, aos números, são só 10 cada um. Qual que teria mais opções? Então, observando todas essas placas, pausa o vídeo agora, olha uma por uma e veja qual delas lhe parece que vai ser a que vai ter mais letras primeiro, porque quanto mais letras tiver, melhor. E depois, nós olhamos para os números. Pronto, pausou o vídeo, já descobriu qual que é? Então, vou mostrar agora para vocês. Vou mudar a cor aqui. É o vermelho. O que nós temos aqui, ó? Na Inglaterra, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 letras. É muita letra. Então, na hora que eu multiplicar essas letras aqui, vai me dar muitas opções. Então, aqui eu vou ter com maior possibilidade, está aqui, que vai ser na Inglaterra, porque eu tenho 5 letras e 2 números. Então, aqui na hora que ele me pergunta, indica o país, vai ser a Inglaterra. Vamos continuar agora para um outro exercício. Vamos agora para a questão de número 26. Vamos ler para entender o enunciado. O código do aluno do INET é formado da seguinte forma. O primeiro caractere é o I.
Para entender melhor, vamos escrever um código aqui na frente. Então, nós já sabemos que o primeiro caractere aqui é o I. O segundo e o terceiro caractere indicam o ano que o aluno se matriculou pela primeira vez. Então, por exemplo, um aluno que entrou agora em 2020, aqui seria o número 20. Se você entrou na escola, por exemplo, em 2019, que é 19, você entrou em 2018 e 18. E fala depois que os restantes 4 caracteres apresentam o número do aluno na escola. Então, tem que ter mais 4 caracteres aqui, que indica o número que você se matriculou. Por exemplo, 2582. Então, esse é um código válido para um aluno do INET. I de INET, 20 quer dizer que o aluno entrou em 2020, e 2582 é a matrícula dele. Vamos criar outro código aqui só para nós percebermos melhor. O I, 19, por exemplo, isso quer dizer que o aluno entrou em 2019, 0371. O que isso significa? Que o aluno do INET entrou no ano de 2019 e que a sua matrícula é a de número 371. Observem ainda que se exclui os códigos com a terminação 000. O que isso quer dizer? Que o primeiro código, por exemplo, de 2020 seria I200001, porque não faz sentido ter o aluno 000. Começa a contagem sempre do 1. Bom, agora que nós entendemos o enunciado, vamos tentar responder as perguntas. Quantos códigos diferentes podem ser atribuídos em cada ano letivo? Então, lembra que isso aqui não muda. Nós começamos pelo I, depois colocamos aqui o ano, por exemplo, o ano de 2020. E depois, nós temos que colocar aqui os 4 números seguintes que representam a matrícula, que é o que modifica de aluno para aluno. Para mim saber quantos dígitos eu posso colocar aqui, ou seja, quantos caracteres diferentes eu posso colocar em cada um desses, é só pensar que isso aqui são números e que os números eles vão de 0 a 9. De 0 a 9, observa que isso aqui me dá um total de 10 caracteres, porque de 1 a 9 é 9 e com o 0 dá 10. Então, isso aqui me dá uma opção de 10 caracteres diferentes para cada um destes. Então, é só pensar que para colocar o primeiro aqui, eu vou ter 10 opções, que eu poderia colocar qualquer coisa de 0 a 9. Novamente, eu tenho qualquer coisa de 0 a 9, qualquer coisa de 0 a 9 e qualquer coisa de 0 a 9. Só que, quando eu coloco qualquer coisa de 0 a 9 em todos eles, eu estou pensando que eu poderia colocar o 0, o 0, o 0 e o 0. Isso não é possível, por isso eu tiro uma unidade, que seria justamente 0, 0, 0, 0. Então, esse 1 aqui representaria o quê? O 0, 0, 0, 0, porque o 0, 0, 0 não pode, como está falando aqui em cima, exclui-se os códigos que terminam em 000. Agora, fazendo a conta, nós temos que 10 vezes 10 dá 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10.000. 10.000 menos 1, 9.999. Então, tá aí. Num ano qualquer, no caso aqui eu escolhi o ano de 2020, mas se fosse qualquer outro ano, 19, 18, 17, não importa, eu poderia formar 9.999 códigos diferentes. Isso indica que no INET pode matricular 9.999 novos alunos a cada ano sem que eu precise mudar o formato do código. Eu consigo atribuir um código para cada aluno. Se eu precisar matricular mais do que isso, aí eu vou ter que mudar o formato do meu código, ok? Então, vamos à próxima. No ano de 2049 e 2050, a quantos códigos de alunos poderão ser atribuídos com os dígitos? Então, deixa eu realçar aqui algumas informações importantes. A primeira coisa,
que é no ano de 2049. Depois que eu tenho todos os dígitos diferentes, e tem que ser ainda um número par, ok? E ele pede para inicialmente nós darmos 3 exemplos. Então, vamos começar dando os exemplos. Então, lembrem que todos os códigos começam com I. Então, o primeiro aqui que eu tenho I. Como o ano é de 49, eu vou colocar aqui 49. Então, agora eu poderia colocar aqui qualquer número diferente do 4 e do 9. Por exemplo, 3, o 5, o 8, só que aqui no final, uma observação importante, tem que ser um número par, porque para ser par tem que terminar com um número par. Então, por exemplo, o 2. Observem que todos os dígitos é diferente e é par, porque termina em 2. Vamos fazer outro aqui. I, 4, 9, 0, 3, 8. Eu posso pôr aqui o 5? Não, não posso pôr o 5 porque tem que ser par. 4 não posso pôr que eu já usei. O 0 não pode. Então, poderia ser o 6. E o 8 não pode porque eu já usei também. Então, por exemplo, o 6 aqui. Já temos um outro exemplo. E um último exemplo, I, 4, 9. Vou colocar aqui 1, 2, 3. Não posso colocar o 4. Não posso pôr o 5. Vou pôr aqui o 6. Pronto, tenho aqui tenho aqui 3 códigos diferentes. Eu desafio vocês agora a escrever os 3 códigos de vocês. Não usem os mesmos que eu fiz aqui. Agora, vamos calcular o que ele pediu aqui. Então, começa com o I 49. Isso aqui não muda, é sempre dessa forma. Vamos ver aqui, vou escrever aqui em cima só para nós pensarmos um pouquinho e depois eu apago. Os dígitos todos que eu tenho é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Observem que a gente inicialmente tem 10 opções, por isso que nesse exercício aqui, por exemplo, nós usamos 10. Só que aqui agora, para mim escolher esses próximos 4 dígitos, eu tenho que observar que todos têm que ser diferentes. Para eles serem diferentes, observa que eu já tenho 4 aqui, então eu não posso usar o 4. Eu já tenho 9 aqui, então eu não posso usar o 9. E como eu quero que no final seja par, quem que eu tenho par aqui ainda? Eu tenho o 0, o 2, o 6 e o 8. Então, eu tenho 4 opções de números pares que ainda me restam para me colocar aqui. Então, vou começar colocando aqui, ó, que eu tenho 4 números pares. Um desses pares vai vir para cá. Como aqui eu não vou poder repetir nem o 4, nem o 9 e nem o par que eu escolhi, por exemplo, o 0, porque o 0 veio para cá. Ainda sobram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções para colocar aqui. Então, aqui eu tenho o número 7. Para cá, eu vou usar mais uma, por exemplo, 1. Então, vão sobrar 6 opções. E para cá, vão sobrar 5 opções. Então, basta agora eu fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Vou pegar a calculadora aqui de novo. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que vai ser igual a 840. Pronto, aqui está 840. Pausa o vídeo, pensa um pouquinho de novo nesse exercício, ele não é fácil, mas se tiver dúvida, vocês me digam. E vamos para a próxima. Considerando que todos os códigos possíveis no ano de 2017, então vamos realçar aqui o que eu quero, a primeira informação que eu tenho aqui importante é o 17, por causa do ano de 2017. Qual é a probabilidade, então agora um exercício de probabilidade, de se escolher um código ao acaso e esse possuir exatamente 2 algarismos 4. Então, ele tem que ter exatamente 2 algarismos 4. Lembrem que toda vez que eu quero olhar a probabilidade, eu tenho que pegar todos os códigos para me ter uma noção do total, que vai ser o denominador da minha fração. E para fazer o numerador é aquilo que me interessa, ou seja,
os códigos que têm 2 algarismos 4. Vamos começar vendo quais são todos os códigos de 2017. Basta eu voltar aqui no que nós fizemos no exercício número 1. Aqui nós conseguimos ver todos os códigos de um ano letivo qualquer. Se aqui em vez de I20 fosse I17, a conta seria exatamente a mesma. Então, os códigos que começam com I17 e depois tem mais 4 números quaisquer, eles totalizam um total de 9.999 códigos. Agora, nós precisamos ver quantos desses códigos, né, tem exatamente 2 algarismos 4. Tem exatamente 2 algarismos 4, o código poderia ser assim, 4, 4, e depois 2 números diferentes de 4. Ou ainda, eu poderia ter um código onde aqui fosse qualquer número diferente de 4, eu tivesse um 4 aqui, um 4 aqui, e aqui um outro número diferente de 4. Ou ainda, vamos lá, onde eu coloco um 4 aqui e um 4 aqui. Ainda nós teríamos a opção de começar com 4 e o outro 4 vir aqui, ou ainda começar e terminar com 4. Depois nós ainda teríamos a opção do segundo dígito e o último dígito serem 4. Dessa forma que nós temos todas as opções possíveis de ter exatamente 2 algarismos 4, ou seja, tem 6 condições para que isso aconteça. Então, basta eu calcular uma delas e depois multiplicar por 6. Vou fazer por essa última aqui, que eu tenho espaço aqui está fácil. Só mudar a cor para não confundir. Vou pegar de novo o meu vermelho aqui. Observem que para escolher um dígito qualquer, eu teria 10 opções. Mas não pode ser o 4, porque tem que ter exatamente 2 algarismos 4. Se pudesse ter o 4 aqui, eu já passaria a ter 3 algarismos 4. Então, não pode ser o 4. Se aqui não pode ser o 4, eu passo a ter aqui 9 opções. Aqui tem que ser o 4, então eu tenho uma única opção. Aqui é qualquer coisa que não seja 4, então eu tenho novamente 9 opções. E aqui tem que ser o 4, então eu tenho uma opção. Basta eu multiplicar tudo isso aqui, que vai dar igual a 81. Mas lembrem-se que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas diferentes de distribuir esses 4. Então, eu vou fazer esse 81 aqui e vou multiplicar por 6 para ver essas 6 formas. E aqui minha calculadora, 81 vezes 6, que vai dar 486. Isso quer dizer aqui que eu tenho 486 formas de fazer esses 4 aqui. Lembra que para a probabilidade, eu tenho que fazer agora a razão entre esses dois números, ou seja, 486 a dividir por 9.999. Isso vai dar, nós já temos aqui o 486 a dividir por 9.999, que isso aqui dá para mim 0,048, e vou fazer vezes 100 para passar para porcentagem. Então, isso aqui dá 4,86 aproximadamente. Então, nós temos aqui 4,86% dos códigos começam com, ou seja, 4,86% dos códigos tem exatamente essa característica, ser do ano de 2017 e ter 2 algarismos 4, ok? Então, revejam o exercício, vê se tem alguma dúvida, se tiver, depois vocês me dizem. Para continuar aqui, vamos ler o enunciado aqui. Em Portugal, os números de telefone fixo são construídos por 9 algarismos que começam sempre por 2. Por exemplo, os números da zona do Porto começam por 22, enquanto os números da zona de Braga começam por 253, 22 e 253 são indicativos das respectivas zonas. Ou seja,
O início aqui do número representa da onde que é aquele telefone fixo. Determine quantos números podem ser atribuídos na zona de Braga. Então, vamos realçar aqui o que é importante para nós. Braga sempre começa por 253 e nós temos 9 algarismos. Então, vamos lá. Eu tenho 9 algarismos, então, só que os primeiros são 2, o 5 e o 3. É sempre assim, não pode mudar. O telefone de Braga começa por 253. E depois eu completo aqui com mais 3 algarismos. Esses 3 podem ser quaisquer números, dependendo aí, cada pessoa vai receber um número diferente. E para determinar quantos números podem ser atribuídos, eu penso quantas opções eu tenho para escolher esse quarto algarismo aqui. Pode ser qualquer coisa entre 0 e 9. Se pode ser qualquer coisa entre 0 e 9, eu tenho 10 opções. Aqui, novamente, pode ser qualquer coisa entre 0 e 9. Então, eu tenho... Aqui pode ser, novamente, qualquer coisa entre 0 e 9. Então, eu tenho, de novo, 10 opções. Da mesma forma aqui, da mesma forma aqui. E assim vale para todos eles. Então, eu vou ter ao final 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Isso aqui vai dar esse número aqui. Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, então eu tenho que ter 6 zeros, que vai me dar o número 1 milhão. Ok, então eu tenho 1 milhão de telefones que podem ser cadastrados na cidade de Braga, começando com esse código aqui 253. Vamos para 27.2. Considera que em Portugal existem 49 indicativos com 3 algarismos. Ou seja, eu tenho 49 cidades ou 49 zonas que vão começar com 3 algarismos específicos. Como em Braga é 253, vai ter um outro lugar que é 255, vai ter um outro lugar que é 278, vai ter um outro lugar que é 231, enfim. Vão ter 49 situações dessa daqui. E 2 indicativos que começam assim com 2, 21 e 22, que no caso aqui são Porto e Lisboa. Então, quer que veja em todo o país o que acontece. Nós já fizemos as contas aqui para Braga. Para as outras 49 cidades que tem esses 3 fixos aqui, vai ser exatamente como Braga, porque esses 3 mudam aqui, mas eles se mantêm fixos. E o que varia são esses outros 6. Então, basta eu fazer aqui, ó, para essas 49 cidades, vai ser 49 vezes a opção de Braga, que é idêntica a essas aqui. Então, vezes 1 milhão. Isso aqui vai me dar 49 milhões de códigos. Agora, para Porto e Lisboa, o que eu tenho aqui? Começando com 21 ou 22. Então, eu vou fazer aqui a conta. Para começar com 21, depois eu tenho que colocar mais um aqui para dar o terceiro, e depois os outros 6 números. Então, esse primeiro aqui é 10, e esses 6 aqui, ó, nós já vimos que eles dão 1 milhão, que foi a conta que nós fizemos lá em cima. Então, isso aqui vão dar 10 milhões. Observe, aqui o 21, esse terceiro dígito agora, diferente do que aconteceu aqui em Braga, ele é opcional. Eu posso escolher qualquer um dos 10 algarismos de 0 a 9. Por isso, eu tenho 10 opções. Os 6 seguintes vai acontecer exatamente o que aconteceu aqui. 10, 10, 10, 10, e vai ser 1 milhão. Quando eu faço 10 vezes 1 milhão, vai dar 10 milhões. Isso aqui para os códigos que começam com 21, ou seja, da zona de Lisboa. Para 22, que seria da zona do Porto, basta multiplicar isso aqui por 2. Na hora que eu fizer isso aqui vezes 2, o que eu vou ter? Todos os códigos que começam com 21 ou 22. Então, vai ficar 2 vezes, agora em vez de 1 milhão, vão ser 10 milhões. Isso aqui vão dar
20 milhões. Agora basta eu somar esses dois valores, que eu vou ter como resultado 60 milhões. Vou escrever dessa forma. Isso significa que em todo Portugal eu tenho 60 milhões de telefones fixos que podem ser atribuídos respeitando essas características. Eu errei aqui, né? Vai dar 69 milhões. Vou corrigir aqui agora. Agora sim, 69 milhões de códigos diferentes. E vamos agora para 27.3. O Gonçalo conhece uma rapariga chamada Catarina, que é do Porto. Catarina deu o número de telefone da sua casa ao Gonçalo. Para impressionar Catarina, o Gonçalo disse-lhe que queria memorizar o número. Quando chegou à casa, Gonçalo apenas se lembrava que o número de telefone tem exatamente 3 algarismos iguais a 5. Então, vamos ver aqui. A primeira coisa é saber que Catarina é do Porto e depois que tem 3 algarismos iguais a 5. Seguidos, né? Isso aqui também é importante, todos seguidos. E ainda tem uma outra informação, o número é par. Qual a probabilidade de Gonçalo conseguir ligar para a casa da Catarina? Então, novamente, eu quero saber a probabilidade, a primeira tentativa. Então, pede para dar primeiro exemplos. Então, vamos dar os exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu tenho, como é um número do Porto, só relembrando lá em cima, os números do Porto começam aqui, ó. O número da zona do Porto começa por 22. Então, a primeira coisa importante que eu tenho que colocar aqui, no meu exemplo, é que eu tenho um número que começa por 22. Em seguida, ou não necessariamente em seguida, mas eu tenho que ter 3 algarismos 5. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 5, 5, 5. E sei também que o número é par. Mas antes de ser par, vamos pensar aqui. Eu posso colocar aqui agora, por exemplo, um 0, 0, 0. E o último aqui para ser par poderia ser 0 de novo. Eu poderia ter 2, 2, 3, 5, 5, 5. Por exemplo, 1, 2 e 4. Então, é par. Já dei 2 exemplos aqui. A ideia é que vocês deem exemplos diferentes, criem os exemplos de vocês para que possam perceber exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então, nós já temos aqui os exemplos, vamos agora ao que interessa, que é a probabilidade. Então, a primeira coisa que eu sei é que ele começa com 22, depois eu tenho que escolher um número aqui, depois eu tenho que mais os mais números. E sei que esse último aqui eu tenho uma informação importante para ele, que é par. Se ele é par, o que acontece aqui? Eu já sei que aqui vai terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se pode terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, eu tenho aqui 5 opções. Agora, uma outra coisa importante aqui que o Gonçalo observou é que tem 3 algarismos iguais a 5 e que são seguidos. Então, como poderiam estar? Poderia estar aqui, ó, 5, 5 e 5. Outra opção seria eu ter o 2, qualquer um outro número aqui que não fosse o 5, depois eu ter os 3 números 5 e depois de novo 3 números desconhecidos. Ou ainda, esses 3 5 aqui, eu poderia aqui ter um número qualquer, aqui ter um número qualquer, e os 5 estarem aqui, ó. Lembrando que o 5 não pode ser o último, porque ele não pode ser par. E aqui nós temos de novo. Ou ainda, eu poderia ter o 2, 2, tracinho, 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 5, 5, 5,
em um outro número qualquer aqui, que eu teria os 5 todos juntos. 4 opções distintas de lugares de posições para esses 5, ou seja, o 5 ele poderia estar aqui, como está nesse exemplo, poderia estar aqui, como está nesse exemplo, aí num outro exemplo ele poderia ser esses 3, num outro exemplo ele poderia ser esses 3 aqui. Observaram que nós temos aqui pelo menos 1, 2, 3, 4 formas diferentes de posicionar esses 5. Então, lembrando que a nossa conta nós vamos ter que fazer 4 vezes por causa dessas 4 formas. Voltando aqui, esse aqui eu só tenho, vou fazer a conta desse primeiro e depois multiplicar por 4. Então, aqui eu só tenho uma opção, que é colocar o 5. Aqui é o 5 e aqui é o 5. Para aqui, eu já tenho que colocar um outro número, qualquer aqui, e ele lembra que ele tem exatamente 3 algarismos 5, então eu não posso ter novamente o algarismo 5. Então eu passo a ter 9 opções para cá, 9 opções para cá e 9 opções para cá. Por que 9? Porque não pode ser 5, porque se fosse o 5, eu não teria exatamente, né? Aqui tem exatamente 3 algarismos 5. E lembrando que esse 5 aqui no final é por ser par. Então, 1, não preciso fazer a conta. Então, eu vou fazer 9 vezes 9 vezes 9 vezes 5. Então, eu vou ter aqui na minha calculadora 9 vezes 9 vezes 9 vezes os 5. Isso aqui vai dar para mim 3.645. Esse aqui é igual a 3.645. Que eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar por 3.645. Por quê? Porque eu tenho 4 posições diferentes para esses 5. Então, vamos ver quanto que isso dá. 3.645 vezes 4, 14.580. 14.580. Porém, ainda falta calcular a probabilidade. Vou apagar isso aqui para me ter espaço para me calcular a probabilidade. Como eu tenho 14.580 combinações, lembra que eu quero acertar na primeira tentativa. Então, fica 1 a dividir por 14.580. Ou seja, o Gonçalo tem uma chance em 14.580 de acertar na primeira tentativa. Vamos ver quanto que isso dá. 1 a dividir por 14.580. Deu esse número aqui, esse E elevado a menos 5, lembrem que são alguns zeros que aparecem, ou seja, 5 zeros que aparecem aqui no início. Vou fazer vezes 100 aqui para passar para a porcentagem, que dá 0,006. Esse 6 eu vou passar para 7, porque eu tenho o número 8 aqui, eu vou arredondar para cima. Então, deu 0,007%. Essa é a probabilidade do Gonçalo, na primeira tentativa, sabendo apenas essas informações, determinar qual é o número de telefone da Karina. Tá na dúvida? Pausa o vídeo, assiste aquela parte que você não entendeu novamente e qualquer coisa depois deixa as perguntas para mim. Bom, vamos agora ao próximo exercício. Numa caixa estão as 6 letras da palavra lamego. Supõe-se que, retirada ao acaso 3 dessas letras, sem a repores nas caixas, quantas palavras diferentes com ou sem sentido podes obter? Dá exemplo de 2 que façam sentido. Vamos começar aqui dando o exemplo de 2 palavras. Eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, escolher 3 letras aqui. Mel. M, L, E, L. Mel. É uma palavra que faz sentido. Outra palavra que faz sentido aqui. Web. O E, o G e o O. Podem ter outras, vocês pensem aqui. Enfim, tem várias opções. Mas vamos ver quantas combinações diferentes nós poderíamos fazer dessas 3 letras. Então, aqui uma letra, 2 letras, 3 letras. Primeiro, observe que a palavra lamego tem 6 letras. Então, eu tenho 6 opções para a primeira letra, que pode ser qualquer uma dessas. Como uma já saiu, eu vou passar a ter 5 opções para a segunda e 4 para a terceira.
Então, na hora que eu fizer isso aqui, ó, 4 vezes 5, 20, vezes 6, 120. Então, eu tenho 120 combinações diferentes dessas letras aqui, 3 a 3. Vamos para 28.2. Retira-se ao caso as 6 letras sem as repores na caixa. Quantas palavras diferentes com ou sem sentido pode obter começando e acabando com vogal? Então, agora eu vou olhar para 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que aqui tem que ser uma vogal e aqui tem que ser uma vogal. Então, vamos começar pensando aqui. Quantas vogais tem? Eu tenho o A, o E e o O. Então, eu tenho 3 vogais. Então, aqui pode ser qualquer uma das 3. Aqui já não pode ser mais 3, porque se a primeira aqui, por exemplo, for o A, eu só tenho o E e o O para a segunda aqui. Ah, mas se a primeira for o O, eu tenho o A e o E. Então, para a última aqui, eu só tenho 2 opções. Se eu já usei 2 vogais, por exemplo, o A e o E, sobram 1, 2, 3, 4 letras. 4 letras para cá, 3, 2, 1. Agora basta multiplicar tudo. Então, faço 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 2, 72. Vezes 1, 72. 72 vezes 2, 144 combinações diferentes. Vou apagar aqui para eu poder olhar para a palavra novamente. E vamos continuar. Retira-se ao acaso 4 letras, repondo cada uma delas na caixa. Então, vamos ver uma coisa que é diferente aqui nesse enunciado para os anteriores. Olha aqui o que eu faço agora. Repondo cada uma delas na caixa. Aqui, ó, sem as repores e sem as repores. Qual é a diferença quando não repõe e quando repõe? Quando você não repõe, ou seja, sem repor, se você tira uma letra, por exemplo, a letra L, depois você não pode tirar ela novamente, porque ela não volta a ser uma opção. No entanto, quando você repõe na caixa, ela volta a ser uma opção. Eu tiro o L, depois eu posso tirar o L de novo, posso tirar de novo e assim eu posso fazer várias vezes. Aqui eu quero probabilidade, palavra Lego. Então, para que apareça a palavra Lego, eu tenho que tirar o L em quantas opções? Em 6. Eu tenho todas essas opções e uma só me serve, que é sair o L, ou seja, entre as 6 opções. Então, eu tenho 1/6 de probabilidade de sair para mim o primeiro L aqui da palavra Lego. Para sair o E, lembra que a primeira letra voltou para a caixa. Se ela voltou para a caixa, novamente eu tenho 1/6. Por quê? Pode sair qualquer uma das 6 letras e só uma que serve para mim, que nesse caso é o E. Para o G vai ser a mesma coisa. Como voltou todas as letras para a caixa, eu tenho 6 letras e uma só serve para mim, que é o G. Então, é 1/6, 1/6 e 1/6. Claro que essa vai ser uma probabilidade bem pequena, mas vamos fazer a conta aqui na calculadora. Eu vou fazer 1 a dividir por 6, tá aqui. Ao invés de eu fazer vezes 1/6, vezes 1/6, vezes 1/6, eu vou elevar a 4, porque isso vai acontecer 4 vezes. Então, eu vou ter esse número, vou fazer vezes 100 para passar para porcentagem. Então, deu 0,0, vou arredondar aqui para 8. Então, é igual a 0,08%. Essa é a probabilidade de eu tirar 4 letras fazendo a reposição e formar a palavra Lego. Okay? Qualquer dúvida, para aí e depois me manda as dúvidas de vocês. Eu estou aqui para ajudá-los sempre. Então, vamos agora para a questão de número 29. Uma seguradora pretende instalar uma rede de telefones internos, em que cada número tem 3 algarismos, incluindo 000. Então, o que seriam esses números internos? São aqueles números onde você faz ligação dentro da empresa, dentro dos telefones da própria empresa. Né? Você não está fazendo ligações internas, você está fazendo as ligações internas. E, nesse caso, só tem 3 algarismos cada número. E o 000 é uma opção. Então, quantos números de telefones pode ter a rede? Então, para me escolher o primeiro aqui, ó,
eu tenho 10 opções, porque pode ser qualquer coisa de 0 a 9. Para o segundo, eu tenho 10 opções de novo. E para o terceiro, eu tenho 10 opções de novo. Então, basta fazer 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. É bem simples. Então, eu tenho 1000 telefones que eu posso cadastrar e colocar ali dentro daquela empresa com os números 000. Vamos ver agora a 29.2. A direção resolveu reservar os números pares e que começam por 1. Dá 3 exemplos de números nessas condições. Então, vamos começar dando os exemplos. Vejam o que nós precisamos. Pares e começados por 1. Pensa aí, o número par que começa por 1. Vou colocar aqui o primeiro, que vai ser o número 100. O 100 é par e começa por 1. Pode ser também o 154. Também é par e também começa por 1. Outro agora, 128. É par e começa por 1. Criem os exemplos de vocês e não copiem os meus. Tenho certeza que vocês conseguem criar aí vários outros exemplos. Agora vamos determinar a quantidade de números que vão ser atribuídos à direção. Então, aqui nós vamos ter 3 números. Lembra que o primeiro aqui tem que ser 1 e lembra que no final tem que ser par. Então, aqui eu só tenho uma opção mesmo, que é escolher o número 1, porque para ligar para a direção é sempre 100 e alguma coisa. Aqui pode ser qualquer um dos 10, ou seja, de 0 a 9, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para escolher o segundo dígito. E como o último tem que ser par, quantas opções de pares nós temos? Vamos relembrar, é o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Isso dá 5 opções. Então, agora basta multiplicar, então vão ser 50, ou seja, a direção aqui pode ter 50 números de telefones diferentes. Vamos ver agora 29.3. Considerando todos os números de telefones existentes, agora eu quero saber a probabilidade de escolher um número acaso e esse ser construído por algarismos ímpares e todos diferentes. Então, vamos ver como seriam ímpares e todos diferentes e depois nós calculamos a probabilidade. Então, vamos lá. São 3. Lembra que tem que ser ímpar. Todos eles têm que ser ímpar. Vou colocar só um i aqui para lembrar que tem que ser ímpar. Nós temos o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 opções. Então, para escolher o primeiro, eu tenho 5 opções. Eu posso escolher qualquer um desses 5. Se eu escolher o 3, por exemplo, eu não posso escolher de novo, porque todos têm que ser diferentes. Então, para escolher o próximo, eu passo a ter 4 opções. Por exemplo, eu escolhi o 5. E agora eu tenho 3 opções. Basta multiplicar tudo agora. 5 vezes 4 vai dar 20, vezes 3, 60. Então, eu tenho 60 números. Mas vamos lembrar, vou apagar aqui que eu não preciso disso, que eu quero saber o quê? A probabilidade deles serem todos ímpares e diferentes. Lembra que a probabilidade é pegar aquilo que me interessa, dividir pelo total. Lá no primeiro, no 29.1, nós olhamos quantos são, ou seja, são 1000. Então, basta agora fazer 60 a dividir por 1000. Então, lembra que porcentagem é sobre 100, né? Se eu não quiser usar a calculadora, basta eu cortar esse zero com esse zero. Eu vejo que dá 6 sobre 100, que é a mesma coisa que 6%. Se eu fizesse na calculadora aqui, ó, 60 a dividir por 1000, para passar para a porcentagem agora, basta fazer vezes 100, tá aí, ó, 6%. Ok? Então, vamos agora para a questão número 30. O código de um cartão multibanco é uma sequência de 4 algarismos. Dos códigos diferentes existem com um e só um algarismo 0. Para ter um 0, eu posso começar por 0 e depois ter outros 3 algarismos. Ou ainda, eu posso começar por um algarismo, depois eu ter o 0 e depois eu ter mais 2 algarismos. Ou eu posso ter 2 algarismos, o 0 e mais um algarismo, ou ainda eu posso ter 3 algarismos e terminar em 0. Ou seja, eu tenho 4 opções
para que isso aconteça. Então, essa resposta vai ser 4 vezes uma dessas opções. Então, vamos pegar essa que começa com 0. Se ele começa com 0, o segundo dígito pode ser qualquer coisa. Não exatamente, porque ele não pode ser 0, porque eu só posso ter um e somente um 0. Então, para aqui eu tenho 9 opções, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, porque não pode ser o 0. Então, aqui, ó, vezes 9 e vezes 9. Então, aqui é 1, porque tem que ser o 0, e 9, 9, 9. Então, vamos fazer a conta aqui, 9 vezes 9 vezes 9, que dá 729. Então, eu vou fazer 4 vezes 729, que vai ser igual a 729 vezes 4, que é a mesma coisa, 2.916. Vou apagar isso aqui, ó, que eu já sei que são os 4, não tem espaço para escrever. Então, vai dar aqui o 2.916. E agora? Imagina que um amigo teu vai pedir um cartão multibanco, admitindo que o código é atribuído ao acaso, calcular a probabilidade, agora eu quero saber a probabilidade do código desse cartão ter 4 algarismos diferentes. Essa é bem simples, mas vamos lá. Então, eu vou colocar aqui os 4 algarismos. Então, para a primeira, eu tenho 10 opções, porque pode ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, eu tenho 10 opções de escolher o primeiro. Para escolher o próximo, eu vou ter 10 opções de novo? Não, porque eu não posso repetir, eles são diferentes. Então, se eu usei, por exemplo, o número 5, eu não posso usar ele novamente. Então, agora eu posso ter 9 opções, depois eu tenho 8 opções, depois eu tenho 7 opções. Ou seja, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Isso vai dar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que vai dar 5.040. Ou seja, eu tenho 5.040 códigos multibancos que eu posso formar com algarismos todos diferentes. É isso. Vamos agora à questão número 31 para nós terminarmos essa ficha de exercícios. Observem agora que nós vamos trabalhar com os números. Qual que é a diferença do número? Isso aqui nada mais é do que o número 7. Esses zeros aqui da frente, ó, eles são ignorados, ele não tem valor nenhum. Então, esse aqui não pode ser considerado um número de 3 algarismos. Ele poderia ser um código, ele poderia ser uma senha, ele poderia ser um password, alguma coisa, mas ele não pode ser considerado um número de 3 algarismos, e sim somente um número de um algarismo. Então, quando nós falarmos de número, nós não podemos iniciar por 0, porque o 0, 3, 8, 7 é o quê? É o número 387, que só tem 3, não tem 4 algarismos. Mas vamos aos exemplos. Com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4, quantos números pode escrever com ou sem algarismos repetidos? Inferiores a 2.000. Então, se eu quero algo que seja menor do que 2.000, eu preciso ter alguma coisa que seja 1.000 e alguma coisa ou menos, ou seja, 1.999 ou menos, que não pode ser 2.000. Então, eu poderia começar com o número 1, ou poderia começar com 0, porque vai ser um número menor, mas não tem problema, que todo número menor aqui também vai ser menor que 2.000. Então, aqui eu tenho duas opções. Por que eu tenho duas opções? Porque aqui pode ser o 0 ou 1. Porque se for 0, vai ficar um número aqui com 3 algarismos ou menos. E se for 1, vai ficar 1.000 e alguma coisa, e 1.000 e alguma coisa é menor do que 2.000. Para esse próximo aqui, eu posso escolher qualquer um dos 5. Vejam que eu tenho 5 opções aqui. 1, 2, 3, 4, 5 opções. Então, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5, e aqui também eu tenho 5 opções. Então, 2 vezes 5, 10, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5,
250. Ok? Qualquer coisa, como sabem, é só colocar na calculadora. Agora, eu quero que sejam pares e quero que tenham 4 algarismos. Então, olha o que ele coloca aqui com essa observação, que ela é muito importante. Não pode começar por zero. Por que que não pode começar por zero? Foi isso que eu mostrei aqui, ó. Esse aqui é um número de 4 algarismos? Não. Esse é um número de 3 algarismos. Então, se eu começo por zero, eu não tenho um número de 4 algarismos. Eu tenho um número de apenas 3 algarismos. Então, na hora que eu fizer aqui os meus 4 algarismos, o primeiro deles não pode ser o zero. Ou seja, o zero está excluído. Só pode ser o 1, o 2, o 3 ou o 4. Então, eu só tenho 4 opções. Na hora que eu vier para esse, eu volto a poder ter o zero. Por que que eu volto a poder ter o zero? Porque agora sim, se eu tiver, por exemplo, o número 3087, esse é um número de 4 algarismos. Esse aqui não era, mas esse é. Então, aqui eu posso usar qualquer coisa de novo. Dentre as minhas 5 opções, pode ser qualquer uma das 5 opções. E aqui também. No final, poderia ser se não tivesse essa restrição, mas tem essa restrição aqui, que tem que ser par. Para ser par, tem que terminar ou em 0, ou em 2, ou em 4. Então, eu tenho 1, 2, 3 opções. Agora, basta multiplicar. Então, aqui, ó, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. 100 vezes 3, 300. Então, eu tenho 300 códigos aqui pares e com 4 algarismos. E para finalizar agora, vamos para o exercício 31.3. O que que eu quero? Múltiplos de 10 e com 5 algarismos. Se são 5 algarismos, vamos começar colocando 5 tracinhos. Como são 5 algarismos, da mesma forma que eu expliquei aqui que o primeiro não pode ser zero, porque senão não teria 5 algarismos e sim teria menos algarismos, então eu tenho 4 opções para começar. Não lembra? Volta na explicação do de cima que vocês vão ver que não pode começar por zero, porque se começasse por zero eu teria, por exemplo, 0, 3, 7, 2, 1. Esse número aqui não é um número de 5 algarismos, porque esse zero não vale nada. Ele é um número de 4 algarismos. Então, nunca pode ter o zero aqui no início. E eu também quero que seja um múltiplo de 10. Lembrem que todo múltiplo de 10 precisa terminar com zero. Por que que precisa terminar com zero? Quais são os múltiplos de 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Todos eles sempre vão terminar com zero. Então, eu tenho uma única opção aqui no final, que é colocar o número zero. E aqui no meio, pode ser qualquer uma das 5 opções que eu tenho disponíveis, ou seja, o 0, 1, 2, 3 ou 4. Não tem problema. Agora, basta multiplicar tudo isso aqui. Eu tenho 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. 125 vezes 4 vai dar 500. Isso quer dizer que eu tenho 500 códigos que são múltiplos de 10 com 5 algarismos, dentre esses algarismos aqui do enunciado. Bom, dessa forma nós terminamos a correção aqui desse exercício. Depois eu volto com outras correções para vocês. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, um pouco cansativo, mas vão pausando, assistindo aos poucos, precisando volta, ver novamente a resolução de cada um desses exercícios. Qualquer dúvida que tiverem, vocês me avisem. Se cuidem, fiquem em casa, saúde para todos. Beijinhos e até o próximo vídeo.